Deus abençoe seu dia. Bem-vindos a mais um devocional. Chegamos ao capítulo 5 de Levítico. Você que está me ouvindo por alguma plataforma de podcast, seja bem-vindo. Deixe o seu comentário de como Deus falou com você. E você que está me vendo pelo YouTube, seja bem-vindo a esse canal. Se você gostar dessa oração e sentir no seu coração, compartilhe com alguém essa oração e vamos espalhar a palavra de Jesus por aí. Vamos ao devocional de hoje, capítulo 5 de Levítico. A palavra de Deus diz assim: se alguém pecar, porque sendo testemunha de um fato que viu ou ficou sabendo e não o quis revelar, mesmo sob ameaça de maldição, essa pessoa levará a sua iniquidade. Se alguém tocar em alguma coisa impura, como o cadáver de um animal impuro, seja de um animal selvagem ou doméstico, ou um animal que rasteja pelo chão, ainda que não se dê conta disso e se tornar impuro, então será culpado. Se tocar a impureza de uma pessoa, seja qual for a impureza com que se faça impuro, e não se der conta disso, mas ficar sabendo depois, será culpado. Se alguém jurar de forma precipitada, dizendo que vai fazer alguma coisa mal ou boa, seja o que for alguém, pronuncie de forma precipitada com juramento, e ele não se der conta disso, mas ficar sabendo depois, culpado será numa dessas coisas. Quem for culpado numa dessas coisas confessará aquilo que pecou. Como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, essa pessoa trará ao Senhor um gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrita como oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do seu pecado. Se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará ao Senhor como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado, o outro como holocausto. Entregará as 2 aves ao sacerdote, que primeiro oferecerá a ave que é a oferta do pecado. O sacerdote destroncará a cabeça da ave, sem a separar do pescoço, e do sangue da oferta pelo pecado aspergirá sobre a parede do altar, e o restante do sangue fará correr no altar. É a oferta pelo pecado. E da outra ave fará um holocausto conforme o estabelecido. Assim, o sacerdote, por essa pessoa, fará oferta pelo pecado que ela cometeu, e o pecado lhe será perdoado. Porém, se as suas posses não lhe permitirem trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então essa pessoa que pecou trará por sua oferta 2 litros da melhor farinha como oferta pelo pecado. Não derramará azeite sobre a farinha, nem porá em cima incenso, pois é oferta pelo pecado. Entregará a oferta ao sacerdote, e o sacerdote pegará um punhado da farinha como porção memorial e a queimará sobre o altar. Em cima das ofertas queimadas ao Senhor é a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote, por essa pessoa, fará oferta pelo pecado que cometeu em alguma dessas coisas, e o pecado lhe será perdoado. O restante da farinha será do sacerdote, como no caso da oferta de cereais. O Senhor disse a Moisés: se alguém cometer ofensa e pecar de forma involuntária nas coisas sagradas do Senhor, trará ao Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a avaliação em prata, segundo o peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. Assim, restituirá o que tirou das coisas sagradas, e ainda acrescentará o seu quinto e o dará ao sacerdote. Assim, o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por essa pessoa, e o pecado lhe será perdoado. Se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que não se tenha se dado conta, será culpada, mesmo assim, e levará a sua iniquidade. E do rebanho trará ao sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a avaliação feita pela oferta da culpa, e o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do que se refere ao erro que de forma involuntária cometeu, e lhe será perdoado. É oferta pela culpa, pois certamente se tornou culpada diante do Senhor. Amém. Deus, fale aos nossos corações, ministre aos nossos corações, Pai. Hoje queremos aprender da tua parte. Queridos, mais um dia
que Deus nos ensina que o pecado é a separação entre o homem e Deus. Aqui tem várias situações de pecado. Quando alguém comete alguma maldade com alguém, ou de uma forma involuntária, ou quando a pessoa tem bens, o que ela vai levar, ou quando ela não tem, que sacrifício ela faria. E eu sei que às vezes a gente lê e fala, nossa, mas tadinho dos animais, né? Sacrificavam os animais nessa situação. Mas lembrem-se que naquela época isso era muito comum, isso era tradição. Se alguém aparecesse falando algo diferente, seria muito contrário daquilo que eles já estavam acostumados. E Deus estava direcionando eles conforme a linguagem que eles entendiam. E é assim para hoje em dia também, né? Qualquer coisa que a gente faz contra alguém, alguma maldade, uma palavra contrária que lançamos para alguém, uma fofoca, uma ira, qualquer pecado que você cometa, você precisa confessar e levar diante de Deus e não diante das pessoas. E é a mesma coisa quando você peca contra os mandamentos ou contra aquilo que é importante para Deus. Olha só, ele fala, existe um peso para uma culpa quando alguém fazia algo contra aquele espaço, aquele tabernáculo. Era tão sagrado aquilo que Deus estava usando daqueles bens que estavam ali para ensinar o povo. Ei, não faça nada contra as coisas que eu amo, que eu mandei fazer, que eu construí, que eu toquei. E hoje é a mesma coisa para nós. Né? O seu irmãozinho lá do trabalho, que às vezes você tem um desafio, ou alguém da sua casa que está sendo difícil o relacionamento, aquilo ali foi criação de Deus. Deus tocou, Deus criou, Deus escolheu. Se você está com um problema com aquilo, vai confessar para Deus, pede apoio, direcionamento, instrução para Deus, porque de maneira alguma você pode ter desavença com algo que foi Deus que criou. Isso nem estava aqui no meu esboço, mas eu senti no meu coração de dizer. Às vezes nós estamos maldizendo alguém, fazendo fofoca de alguém, falando mal de alguém, que aquela pessoa é criação de Deus. Ela não está na sua vida à toa. Então, que você direcione, né, o seu amor, o seu coração para aquilo que realmente importa. Faça aquilo que Jesus faria. Mas o que eu quero comentar com vocês hoje é sobre o desejo de Deus em te conceder o pecado, em te conceder o perdão pelo seu pecado. Como Deus tem interesse em te ouvir, em falar, olha, abandona isso que te afasta de mim, eu quero te perdoar. Não eram as ofertas em si que operavam o perdão, e sim a intenção da pessoa em ir até aquele local pedir perdão. A intenção em se reconciliar com Deus é o que te leva ao caminho do perdão. Sabe, não é diante das pessoas, mas diante de Deus que você tem que apresentar o seu coração enganoso, aquele que te leva a pecar, o teu coração que tem desejos que não deveriam ter, ou que tem ira que não deveria ter, ou opta por caminhos que não deveria optar. É esse coração enganoso que você tem que levar diante de Deus, reconhecer, se arrepender, lembrando que o arrependimento é aquilo que te leva ao caminho contrário, parar de repetir aquilo. E o povo, olha só que interessante, quando o povo sabia que tinha pecado e tomava a decisão de pegar um animal ou uma farinha e levar para a oferta até o tabernáculo, ele tinha que atravessar todo o acampamento. Ele tinha que pegar aquele animal e atravessar tenda por tenda dos vizinhos, daqueles que caminhavam junto, das pessoas que conheciam ele, que sabiam a história dele desde a época do Egito. Ele tinha que atravessar na frente de todo mundo com aquele animal a caminho do tabernáculo. Todo mundo sabia que ele tinha cometido um pecado e que ele estava indo lá se reconciliar com Deus, pedir perdão, fazer uma oferta e ser perdoado. Porque aqui tem a resposta, né? Todos que iam lá, se reconheciam, pecadores, faziam a sua oferta, Deus concedia o perdão. Mas ele tinha que passar por esse acampamento. Você consegue imaginar? Talvez aquela pessoa tinha culpa, vergonha de atravessar todo aquele acampamento na frente de todo mundo reconhecendo que tinha pecado. Isso me fez parar para refletir quantas vezes nós vemos alguém se arrependendo pelo pecado.
E será que a gente se alegra e coopera, apoia aquela pessoa para ir até os pés do Senhor, pedir o perdão, se sentir perdoado? Ou será que quando a gente vê alguém pecando e se arrependendo e se quebrantando ali, a gente não olha com um olhar de julgamento? E a mesma coisa acontece com a gente. Quantas vezes talvez você tenha pecado, errado, cometido um engano, e ao invés de você encontrar um abraço acolhedor de alguém, você encontrou pedras. Você encontrou pessoas que te jogavam pedras, julgavam você, te olhavam com um olhar de julgamento. Isso já aconteceu com você? Mas mesmo que tenham te lançado pedras, hoje Deus vem te lembrar que não há nenhuma pedra que seja maior ou mais poderosa do que a rocha de vida eterna que te ama, te escolheu e está pronta para te perdoar. Você pode não ter encontrado braços que te amparem, mas dedos que te acusam. Mas há um Deus perto de você, bem pertinho de você. E Ele diz para você, como disse lá para aquela mulher em João capítulo 8, que pecou e todas as pessoas queriam apedrejá-la. E Jesus disse: quem de vocês não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aos poucos, cada um foi saindo. Quando só restou Jesus e a mulher, Jesus falou: mulher, onde eles estão? Nenhum deles te condenou? E ela disse: não, ninguém. E ele fala: eu também não a condeno. Vá e não peque mais. Vá ao caminho de santidade. Hoje, o dono da rocha eterna, que é maior do que qualquer pedra que tenham tido vontade de te atirar ou tenham te atirado, ele diz: vá, não peque mais porque eu não te condeno. Você é mais amado do que você achou que era. Ele tem um amor disponível para te dar, para te limpar, para te remir, para te perdoar, para te refazer. Que você caminhe aos pés de Jesus, com os olhos fixos nele, sem se importar com os que os outros estão olhando, julgando ou falando. Só caminhe para aquilo que você deve caminhar. Abandone aquilo que não faz mais sentido para você. Se renda aos pés de Jesus e Ele vai te fazer se sentir amado. Eu quero orar por você. Deus, obrigada, Senhor, por esse dia, obrigada por esse devocional, obrigada pela palavra, obrigada pelo teu desejo em nos conceder perdão. Pai, assim como aquele povo, não era a oferta em si que faziam eles serem perdoados, mas a intenção em ofertar. Hoje nós temos a intenção, essa oração aqui é intencional para nos pedir: Pai, nos perdoa pelos nossos pecados, perdoa pelos nossos erros, Senhor. Pai, nos perdoa por esse coração enganoso que temos. Nós queremos percorrer o acampamento, nós não nos importamos para os olhares, nós queremos ir até o Senhor, nos render aos teus pés e dizer: Pai, olha aqui meu coração enganoso, olha o que eu fiz. Olha o caminho que eu me meti, olha as escolhas que eu fiz, olha o jeito que eu falei com as pessoas. Pai, me perdoa. Nós queremos encontrar os teus braços, Pai, para nos amparar. Senhor, eu apresento a vida de cada um que está ouvindo esse áudio, sonda o coração dessa pessoa, limpa, traz à memória dela aquilo que ela precisa abandonar. Pai, nós reconhecemos que o Senhor é o Deus desejoso em nos perdoar. E nós somos filhos do Deus vivo. Nós estamos ligados, firmados na rocha de vida eterna. E nós aceitamos, Pai, ir percorrer o caminho, nos lançarmos aos teus pés e ouvir o Senhor dizendo: eu não te condeno. Eu não te condeno, eu só te amo. Pai, queremos experimentar esse amor. E eu declaro em nome de Jesus que essa pessoa hoje, Pai, vai reconhecer os erros e se reconciliar com o Senhor. Pai, eu clamo para que o Senhor alargue as nossas fronteiras, que a tua mão caia sobre nós, nos livra do mal e nos abençoa. Amém.